Olá, eu me chamo Mariana Alves e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bate-Palco. Dessa vez, num formato diferente, diretamente do Salão Nobre do Teatro Arthur Azevedo, obedecendo todas as regras e normas de segurança. Segundo o IBGE, há pelo menos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso representa 25% da população. Mas onde estão essas pessoas? Elas têm algum espaço de representatividade nas artes? É dado a elas o direito de se expressar? De estarem nos meios? Hoje nós vamos falar sobre teatro e acessibilidade e convidamos Andressa Cabral para esse bate-papo. Ela que é especialista em acessibilidade cultural, professora de teatro e produtora cultural do Maracuti Produções. Olá, Andressa, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Bate-Palco, em especial de final de ano, diretamente do Salão Nobre do Teatro Arthur Azevedo. Para a gente começar o nosso papo, eu vou te perguntar quem é a Andressa quando as cortinas se abrem. Obrigada, Mariana, pelo convite. Eu estou muito feliz também de estar aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho. A Andressa é uma mulher preta, de cabelos cacheados, um pouco acima do ombro, também de cor preta, tem os olhos castanhos, sobrancelhas grossas, nariz levemente afinado, lábios grossos, rosto redondo. Eu estou vestindo um vestido de mangas compridas, ele é branco e também tem algumas listras pretas. Estou sentada, estou aqui no Salão Nobre do Teatro Arthur Azevedo. Então, como eu disse, eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. A Andressa, ela é uma profissional que está sempre em busca de trazer para o seu público bons espetáculos e também de sempre estar pesquisando, estudando, se qualificando para ser uma profissional melhor. A minha pesquisa, ela é desenvolvida através do circo, pelo tema circo e também da acessibilidade cultural. Então eu sempre estou fazendo essa busca de trazer para a minha plateia que vai assistir esse espetáculo e também para a Andressa, enquanto profissional, esse envolvimento com o que está acontecendo na cena maranhense e também na cena nacional. Andressa, só explica para quem está em casa a importância dessa descrição inicial que tu fez, das suas características físicas, de como tu está vestida, para o pessoal de casa entender. Então, eu fiz essa descrição porque nós somos diversidade. Eu acredito que não só pessoas sem deficiência vão estar tendo acesso a esse vídeo, mas pessoas também com deficiência visual. No caso, quando a gente faz essa descrição é para as pessoas com deficiência visual, podendo ser pessoas cegas ou com baixa visão, certo? Eu estou me descrevendo para elas, para que elas saibam mais ou menos como é que eu sou, né? Porque tem algumas pessoas que gostam dessa descrição, tem outras que já preferem a questão do tom de voz, mas a gente sempre, respeitando essa diversidade, a gente faz essa descrição. Muito interessante. E falando sobre acessibilidade cultural, a Andressa, além de já ter muita afinidade com esse tema, ela também é uma grande pesquisadora sobre o circo. E eu gostaria de entender como foi esse estreitamento de laços entre esses temas e a Andressa pessoal no profissional também. Entendi. Eu preciso fazer uma linha do tempo. Contexto histórico esse contexto histórico para poder explicar esse amor, essa pesquisa toda, né? Porque eu tenho muito amor pelo que eu pesquiso. Eu acho que é a questão principal de eu pesquisar é isso. Tudo começou na infância. O equipamento cultural que eu mais tive acesso foi o circo. Então a minha família me levava muito para assistir os espetáculos circenses. Eu ficava muito feliz e ria bastante com o palhaço, quando ele fazia as apresentações, as piadas. Ficava tensa com os números acrobáticos, eu ficava assim, meu Deus, eles vão cair, eu não quero ver. E também vi alguns animais, que aqui em São Luís não tem, que no Brasil não tem. Ainda cheguei ainda nesse tempo, tá, gente? Não faz muito tempo não, mas tudo bem, brincadeiras à parte. Fiz teatro na igreja, fiz teatro na escola, mas o que combinou a minha formação foi o teatro como disciplina na escola. Então eu tive aula, eu lembro que a minha primeira aula, na oitava série, ainda era oitava série, tá? Foram sobre os povos indígenas e o ritual, como é que isso se dava e fazendo essa semelhança, essa comparação do ritual com o teatro. E aí depois a gente foi tendo a história do teatro e eu fui ficando encantada por esse mundo.
Aí quando chegou aquele momento de decidir sobre o vestibular, eu, encantadíssima pelo mundo do teatro, fiz o vestibular, passei inclusive em primeiro lugar, né? Uau. Na época, e fui toda feliz. Eu sabia que era licenciatura, sabia que o que eu ia encontrar, algumas coisas eu já sabia. Minha família também me apoiou bastante nessa escolha. Eu lembro que a minha mãe chegou e perguntou: Andressa, você sabe o que você tá escolhendo? Eu falei: sei, mãe. Ela, porque professor, né, minha filha, você sabe como é complicado. Eu falei: mas eu lembro também que ela disse assim: mas independente disso, quem faz o profissional é você. Então, se você, qualquer curso que você escolher, mas se você for uma boa profissional, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Mas eu quero que você saiba que essa profissão que você escolheu, ela é difícil, que você precisa, né, ter um desenvolvimento. Eu acho que eu venci na vida, né? Estou conversando com vocês. Mas brincadeiras à parte, eu sempre gosto de trazer uma brincadeira, mas assim, eu lembro disso com bastante, sempre na minha vida, sempre. E aí, dentro da universidade, da academia, eu fui tendo a oportunidade de fazer uns estágios. Inclusive, meu primeiro estágio foi aqui no Arthur Azevedo. Eu era recepcionista e também fazia a monitoria das visitas. E foi um período muito bom, porque eu tive um contato, apesar do lado de fora, né, da observadora, da produção cultural. Então, eu observava as formas que os produtores chegavam aqui no teatro e a individualização de cada um e a forma que cada um ia organizando a sua produção. E aí eu ficava assim encantada. E aí depois de um tempo eu fui fazer o estágio no setor de cultura do Sesc Maranhão. E lá eu pude ter uma vivência maior com a produção cultural, diretamente, né? E aí disso eu fui também conhecendo os bastidores, né? A partir desse momento. Eu já tinha esse amor pela produção cultural, então ali foi um momento que eu confirmei isso e também juntei esse amor que eu tinha pelo circo e comecei a fazer a pesquisa sobre produção circense, que culminou no TCC, de conclusão de curso, né? Os desequilíbrios da produção circense no Brasil contemporâneo. E aí, pensando sempre na minha qualificação profissional, eu fui fazendo cursos fora do Maranhão, até que chegou aqui um curso, que era de produtor cultural, eu fiz, e conheci a acessibilidade cultural. Pesquisei os cursos que tinha de especialização e encontrei na UFRJ um curso de especialização em acessibilidade cultural. E aí eu juntei as três coisas. Muito agradável. Muito agradável. Porque lá eu via muito falar sobre acessibilidade em museus, em teatros, e circo eu via pouca coisa. E aí eu fiquei pensando... explorar mais o circo. Justamente. Acabou Fiquei sendo pensando, pioneira. Mais ou menos. Eu fiquei pensando assim, nossa, como é que o produtor circense, ele se organiza para poder colocar ali o circo de lona, vai de cidade em cidade. Sim. E como é que ele vai fazer agora para acessibilizar o circo? Entendi. E aí, pensando nisso, eu criei algumas sugestões de acessibilidade, de práticas acessíveis a esse circo, e agora eu vou colocá-las em prática, né, dentro da minha pesquisa. Falando em acessibilidade, dentro dessa tua experiência de pesquisas, como telespectadora também, né, como plateia e como produção, o que seria acessibilidade? Como a gente poderia conceituar a acessibilidade vindo de uma pessoa que já tem essa experiência e quem pode se beneficiar dela? Então, a acessibilidade é você garantir o direito das pessoas com deficiência para que elas tenham o direito de ir e vir no equipamento cultural. Eu estou falando da questão cultural, tá? Mas a acessibilidade ela também está na saúde, no trabalho, na questão escolar, tá? No caso da educação. Mas trazendo para a cultura, a acessibilidade é garantir o direito da pessoa com deficiência de ir e vir para o equipamento cultural. E quando estiver nesse equipamento cultural, ele também tem as mesmas oportunidades que as pessoas sem deficiência. Por exemplo, de conseguir usufruir desse ambiente e ter a fruição do espetáculo. Não é só chegar, trazer uma pessoa com deficiência para ter o espetáculo e dizer assim, meu espetáculo é acessível, porque tem uma pessoa com deficiência. Não, ela também precisa ter a fruição, porque não adianta eu
te trazer para um ambiente que tu só vai estar ali e tu não vai entender. Como, Andressa, como assim? Me explica direito. Sim. É eu te levar para um espetáculo que ele seja em outro idioma, em inglês, e você não souber inglês. Não vai entender nada. Não vai entender nada. Não vamos sentir parte daquele meio. Justamente. Aí tem alguns momentos, por exemplo, que é para sorrir. Aí você não sabe, a pessoa com deficiência não teve esse acesso que é para sorrir. Então, como é que faz? Então, a acessibilidade, ela trazendo para a cultura, né, ela é oportunizar e garantir o direito. Isso não é um favor também, que algumas pessoas confundem. Acham que, eu vou fazer um favor de fazer com que meu espetáculo seja acessível. Não é. É um direito garantido em lei. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, que ela traz ela assegura esse direito à pessoa com deficiência. Quando a gente fala sobre deficiência, acessibilidade, a gente sempre resume a acessibilidade arquitetônica do espaço físico, né? Mas na verdade há vários tipos de acessibilidade e eu queria que tu explicasse para o pessoal de casa quais são e como funciona. Explicar um pouquinho mesmo desse mundo que as pessoas acabam resumindo só em paraplegia, em tetraplegia ou então a libras, mas vai além, né? Vai sim, tem os tipos de deficiência e as práticas acessíveis. Os tipos de deficiência são deficiência física, deficiência auditiva, que engloba surdos e ensurdecidos, deficiência visual, que também tem os cegos e baixa visão. Aí tem pessoas com mobilidade reduzida e tem também a pessoa com deficiência intelectual. Dentro desse universo tem as pessoas com deficiência múltipla, que é quando tem 2 ou mais deficiências. Dentre as práticas acessíveis, nós temos a Libras, audiodescrição, tem as pranchas de comunicação, a questão de as letras aumentadas, também temos a comunicação alternativa, que engloba logo tudo isso. Né? Então, a gente pode utilizar também, além da Libras, da audiodescrição, os espaços também serem adaptados para receber as pessoas com deficiência. Só que a gente não pode pensar somente na parte arquitetônica. A gente tem que pensar, por exemplo, trazendo para uma produção cultural, desde a divulgação do espetáculo até ao final, no caso, quando essa pessoa com deficiência sai desse equipamento cultural. Então tem que pensar a divulgação, colocar vídeos com intérprete de Libras, audiodescrição, e aí falar onde vai ser esse lugar que vai acontecer esse espetáculo, qual a faixa etária, qual o valor, na bilheteria. Esse ingresso ele precisa estar acessível também, assim como todo o folder, cards, tudo que for produzido desse espetáculo. Quando essa pessoa chegar, não tem que ter nenhuma barreira que impeça a sua entrada e saída desse equipamento cultural, assim como a fruição do espetáculo. Quando tu vai ao espetáculo, tu gosta de escolher o lugar para sentar, né? Sim. Essa pessoa com deficiência também, ele precisa escolher esse lugar que ele quer sentar. Então, o teatro ele precisa estar adequado a isso. Não é só, você é pessoa em cadeira de rodas, então vá sentar lá na frente. Tem um lugar para disposto para ele, justamente. Né? A mesma coisa no cinema. Quem que gosta de sentar na primeira cadeira do cinema? Eu não gosto. Ninguém. Ninguém. Então, de pensar também aonde que essa pessoa quer sentar e não trazer aquela barreira que eu sempre falo. Os degraus. Né? Tem que ter um cuidado muito grande também ao fazer as rampas, porque às vezes a acessibilidade ela fica ligada muito à rampa. A rampa nem toda vez ela é acessível, ela não corresponde ao que está lá na norma 9050/2015. Elas são muito elevadas assim e fica parecendo que a pessoa vai fazer um rapel, alguma coisa do tipo. Na verdade, muito íngreme, né? Muito íngreme. Eu sempre confundo o nome, mas eu acho que é isso, assim, aquele esporte que a pessoa vai fazendo. Escalando. Isso, escalando, obrigada. Então é isso, as pessoas têm que ter essa consciência de que uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, ela não vai querer ser levantada
para poder, ela tem autonomia. Então, como eu estava falando para ti, a acessibilidade é você também dar essa autonomia a essa pessoa. E não é nem você dar como um favor, é você garantir esse direito da pessoa. Quando você chega no espaço, você gosta de chegar, escolher o seu lugar de sentar, escolher o que você quer assistir. Então, da mesma forma, a pessoa com deficiência, ela também tem esse direito, e esse direito garantido por lei. Em relação à acessibilidade, em relação à recepção também nos espaços, tem acessibilidade atitudinal, né? E ela pode abrir e fechar portas para as produções, enfim, para os locais que estão recepcionando as pessoas que têm deficiência. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa importância e o que é a acessibilidade atitudinal. Sim, dentro das dimensões da acessibilidade, a gente tem a acessibilidade atitudinal, a comunicacional, a metodológica, a pragmática. E a atitudinal, ela vem a ser a mais importante, por assim dizer, porque ela vai ser responsável por aquela pessoa voltar ao teu espetáculo. Alguém aqui voltaria para um lugar que não foi bem tratado? Acho que não, né? Então é o momento que a equipe ela precisa estar. Não adianta você ter todo o equipamento cultural estruturado, adaptado, com acessibilidade, ter um espetáculo acessível com libras, intérprete de libras, audiodescrição, um folder todo acessibilizado para quando a pessoa chegar se deparar com uma falta de um bom atendimento. Então é importante que não infantilize a pessoa com deficiência, que também possa se reportar a ele, fazer perguntas a ele, sem nenhuma barreira comunicacional, sem também causar nenhum tipo de constrangimento. Sim, nenhum tipo de constrangimento. E uma coisa que acontece bastante é você falar somente com o acompanhante da pessoa com deficiência. Isso não é legal. Se pode perguntar diretamente à pessoa. Então, por isso que é importante que a equipe dos equipamentos culturais elas estejam bem treinadas, capacitadas para lidar com todos os tipos de deficiência. Uma coisa que eu gosto muito de falar também é que as deficiências elas não sejam homogeneizadas. Em que sentido? Da mesma forma que eu trato uma pessoa cega, eu vou tratar uma pessoa com baixa visão. Da mesma forma que eu trato uma pessoa cega, eu vou tratar todas as pessoas cegas. Não é assim, tá? Porque nós somos diversidade, né? Como eu falei no início. Então, como diversidade, nós temos gostos, nós temos vontades. Então, cada pessoa que for ser tratada com deficiência, ela tem um jeito de ser tratada, uma peculiaridade, justamente. Muito obrigada. Para poder ser inserida naquele ambiente, justamente, e possa também ter aquela autonomia. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente também não pode esquecer dessa autonomia. A pessoa com deficiência, ela tem essa autonomia, e essa autonomia ela é garantida por lei. Além de se enquadrar, se encaixar naquele meio, naquele espaço físico, ter toda a acessibilidade promovida para essa pessoa, ela também deve ser vista como protagonista, né? Como um autor, como uma atriz, como um ator, um produtor, né? Não só como plateia. Ela não deve estar ali com a acessibilidade para ela só como plateia. Então, em termos de acessibilidade, para eles serem protagonistas no meio artístico. A gente tem falado muito da pessoa com deficiência como plateia, né? Mas ela também é protagonista quando ela pode ser ator, atriz, produtor. E a pessoa com deficiência, ela pode muito isso. Claro que no começo não foi fácil, mas hoje a gente vê que tem alguns grupos, como o Grupo Moitará, que tem atores surdos, tem o Grupo Giradança, no Rio Grande do Norte. Aqui no Maranhão nós temos também atrizes cegas. Eu conheço uma atriz que ela é cega, a Zeneide Cordeiro, tá? E entre outros lugares, até mesmo a questão da Funarte, que fez recentemente um edital sobre a acessibilidade, se eu não me engano foi isso, né? Que era a questão da dança. Mas a gente tem também alguns artistas no circo também, certo? Com pessoa com deficiência. Então ela não pode ser limitada, eu não gosto nem desse termo, né? Mas assim, a pessoa com deficiência ela pode tudo, ela pode muito como a gente também. E isso não pode ser levado como uma superação, como um herói, algo do tipo, tá? Porque muita gente também confunde com isso, Sim. tá? E o tema acessibilidade ele é bem amplo, né? Eu tô tentando aqui trazer os recortes, mas é basicamente isso.
tá? A pessoa com deficiência, ela também pode ser protagonista, pode ser artista. E aí eu trouxe esses exemplos para ilustrar isso. Na tua experiência como professora, a Andressa, para quem não sabe, é professora, licenciada em teatro. Isso. Qual a importância da arte no aprendizado? Nossa, demais, né? Porque a gente está vendo nesse período de pandemia, ele serviu, acho que todo mundo já sabe sobre isso, né? Sobre essa questão de como a arte é importante, a pandemia veio mostrar isso cada vez mais. Porque quando todo mundo ficou isolado em suas casas, recorreu a filmes, recorreu a espetáculos teatrais, lives e afins. Né? Então é muito importante a arte para a pessoa, tanto para a reflexão sobre a sociedade e também para o seu divertimento. Né? Para os artistas também é importante porque é um ofício. Eu sempre falo para os meus alunos que a arte é um ofício, o teatro é um ofício e as demais artes, as artes cênicas, né, para ser mais exata. Porque ali os artistas, eles estão trabalhando para ter o divertimento, para a tua reflexão. E eles passam muito tempo ensaiando, muito tempo pensando o que vai fazer. É um trabalho sério. Então, eu acho que a importância da arte é fazer com que a sociedade reflita, se divirta e tenha bons espetáculos, tenha uma boa música, tenha um divertimento. Não necessariamente só uma boa música, um bom espetáculo, mas tenha, no geral, né? Uma apreciação cultural, né? O fazer artístico. O fazer artístico, de proporcionar a essa plateia essa reflexão, esse divertimento, tanto na questão do circo, do teatro, da música, da dança também. É isso. Eu sempre olho a arte como uma reflexão e um divertimento. E um ofício também. Sim. Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-palco e foi um prazer, Andressa, te ter aqui com a gente, de verdade, foi uma troca muito importante. Como a Andressa já citou ao longo da entrevista, o tema acessibilidade é muito amplo, há muitas coisas para serem abordadas, então aqui a gente fez um apanhado geral, né, dos principais pontos que a gente pode comunicar para você que está aí do outro lado da telinha assistindo a gente. Para finalizar, a gente gosta de trazer uma pergunta para descontrair um pouco, pra gente sorrir. Tu gosta muito de sorrir. Então, vamos lá. Vamos dizer que tu encontrou um gênio da lâmpada e tu tem direito a 3 desejos. Uau! Quais seriam os 3 desejos que você pediria para ele? Ai, meu Deus. Pode usar a imaginação, o que tu quiser. Ai, é engraçado porque a gente sempre brinca assim, né? Em casa, quando a gente era criança, brincava muito disso. E de acordo com a tua maturidade, de acordo com os teus pensamentos da época, né? A gente vai pensando o que pedir. E hoje, a Andressa de hoje, a Andressa Cabral, o primeiro pedido, eu pediria que a pandemia acabasse, para que a gente pudesse se encontrar, eu encontrar os meus alunos, que eu também tenho saudade, por mais que a gente tenha ficado no online, tenha conversado, mas aquele momento de estar ali juntinho, ele é importante, né? Não só os meus alunos, mas também os meus amigos, meus familiares, né? Eu acho que seria esse o meu primeiro desejo. E o segundo desejo é que a acessibilidade, ela possa realmente acontecer na prática, não só na teoria. Que a acessibilidade ela possa realmente ser uma realidade no Brasil inteiro, acho que não só no Brasil, no mundo, né? Que a pessoa com deficiência ela possa ser vista sem discriminação, sem preconceitos e que toda a potência dela não seja minimizada, sempre seja exaltada com respeito, com responsabilidade, assim como as práticas acessíveis. E o terceiro desejo, eu pediria para que eu tivesse milhões de desejos, para que eu pudesse, em cada momento da minha vida, fazer mais 3 desejos. Muito espertinha, viu? Acho que seria isso, assim, para esse momento. Andressa, muito obrigada. Se pra gente é uma satisfação, pra ti deve ser em dobro. A Andressa, ela foi estagiária no Teatro Arthur Azevedo, trabalhou aqui por 2 anos. E hoje ela está vindo como convidada, como profissional da área.
Então, se para nós é uma honra te ter aqui, para ti deve ser uma satisfação em dobro, né? Nossa, eu me sinto muito agradecida pelo convite, por estar aqui no Salão Nobre, conversando sobre a minha questão profissional, sobre o rumo que tomou, né, a minha questão profissional, porque o Teatro Arthur Azevedo, ele foi meu primeiro estágio, contribuiu para a minha formação, assim como os demais estágios, assim como as demais qualificações que eu fui tendo. E eu fiquei muito honrada, eu estou muito honrada, assim, muito feliz de poder ter conversado um pouquinho sobre acessibilidade. Como eu falei, a acessibilidade, ela é um tema muito amplo, então qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, alguma questão que queiram colaborar, que queiram perguntar, eu posso dar meu Instagram? Pode, dá teu Instagram pro pessoal. Pois pode me procurar no Instagram, que eu vou pedir para que vocês coloquem, né, lá. @andressa.produçõesculturais. E aí, se quiser deixar aqui nos comentários também, né? Eu posso deixar também nos comentários. E aí, se quiser procurar, tirar alguma dúvida, eu estou aqui super à disposição. Eu quero que a acessibilidade realmente seja uma realidade e uma realidade com responsabilidade, sempre com a consultoria também, que é importante, né, trazer as pessoas com deficiência, não só pensar nessa acessibilidade e fazer, mas de conversar também com os envolvidos, né, que são as pessoas com deficiência. E eu realmente só tenho a agradecer por estar aqui, por poder contribuir, né, com o meu conhecimento aqui nesse momento. Agradeço mesmo. Obrigada, Mariana. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. Bate aqui, Andressa. Até a próxima. Obrigada.